E aí eu fiz um projeto sobre o uso dos quadrinhos como para diminuir o preconceito com o deficiente físico, visual e etc, como uma forma de inclusão. Foi essa época. E peguei personagens como Demolidor, personagem da Turma da Mônica, que tem várias síndromes, etc. Enfim, e aí trabalhei com isso. O projeto foi aceito e aí não parou mais. Isso foi por volta de 2009, 2010. Vim pra cá quando fiz o concurso pra universidade e trouxe essa ideia. Trabalhar com línguas indígenas, que aqui é o segundo estado em população indígena. Primeira ideia foi essa, eu vim com essa intenção. Trouxe o projeto, comecei a pesquisar sobre isso e alguns colegas começaram a estimular que eu trouxesse também o projeto de quadrinhos que eu já estava desenvolvendo. E alguns também olhavam com estranheza, faz parte. Sempre, né? Não tem como. Porque é uma coisa nova, pelo menos aqui, na universidade local e tal. Na USP, não. A USP vem estudando quadrinhos há mais de 50 anos, etc. Só para citar um exemplo. E na Europa, bem mais tempo do que 70 anos estudando. Mas aqui ainda era meio novidade. Então eu trouxe o projeto, comecei a ser chamado em algumas escolas, na rede pública e privada, para falar sobre o uso dos quadrinhos. E é engraçado que muitos professores ou diretores chamavam para que eu falasse sobre o uso dos quadrinhos como estímulo à leitura. Então os quadrinhos eram um trampolim para você ler literatura. Sempre esse papo, né? Bastante tipo assim, comum. Não, vamos jogar quadrinho pra eles lerem coisas de verdade. A ideia é mais ou menos essa. E eu nunca disse que não iria. Eu ia, e lá eu acabava falando disso, mas puxava para outras leituras. Porque eu percebia que na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, quando o jovem lia uma adaptação em quadrinhos, ele não lia o original. Mais ou menos como acontece com alguns estudantes, tem um livro adaptado para série de TV, para filme, etc. Eu vejo a série ou o filme porque 1h30 resolve o meu problema. Isso é bastante comum. E aí o que acontecia com os quadrinhos quase sempre era isso. Essa comparação entre os quadrinhos e a literatura. Só que o quadrinho é a nona arte, ela é uma outra arte. Ela não é superior nem inferior à literatura. Assim como o cinema e o teatro. Exatamente, não é a mesma coisa, é outra linguagem. Totalmente. Só que muita gente ainda diz, teatro é melhor do que cinema. Não, mas é outra coisa, é outra pegada. Compara, né? É comparar o incomparável. Então, durante muito tempo, tinha essa tentativa de transformar os quadrinhos numa literatura, o status de literatura. Com a indicação do Maurício de Souza para a Academia Brasileira de Letras, veio essa discussão. Quadrinhos não é literatura. Realmente não é. Literatura é uma coisa, quadrinhos é outra. Quadrinho. Quadrinho é quadrinho, como o Paulo Ramos diz isso. Então não tem que discutir, é outra arte.